Graça e paz, meus irmãos. Amém? Te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13 e verso 13. Amém? Eu leio na NVT. Quem achou, fala assim, uma Bíblia. Quem não achou, fala, já está no telão. Amém? Diz assim o texto. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem e nem entendem. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos pela Tua palavra que nos é dada nessa noite. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra, de compartilhar da Escritura Sagrada. E é por isso, Senhor, que eu preciso do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Mas não só sobre a mim que vou comunicar, a Tua igreja também que vai acolher. Dai-nos o discernimento, Senhor, de discernirmos a Tua voz nessa noite, para que a gente acolha no nosso coração apenas aquilo que realmente vem do Senhor para as nossas vidas. Que a gente lança fora, Pai, tudo aquilo que é humano. Nos leve, Senhor, também a um nível de conhecimento mais profundo. Permita-nos te conhecer um pouco mais nessa noite. Conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz, soprando verdades espirituais ao nosso coração. Nos ajude, Senhor, abra os nossos olhos, para que a gente enxergue os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos tire, Senhor, da paralisia espiritual e nos coloque em movimento. Que ao sermos direcionados pela Tua voz, que a gente possa prosseguir e praticar, acolher no nosso coração aquilo que vem do Senhor. E vivermos uma vida que glorifica o Teu nome, que exalta o Teu nome, Pai. Porque essa é a vida que realmente tem propósito, Pai. Te damos graça por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens aqui na nossa igreja sobre discipulado. Estamos sendo desafiados constantemente aqui a viver uma vida de discipulado. E a gente tem falado também que discipulado não é um modelo, não é um programa de crescimento de igreja, mas discipulado é o estilo de vida daqueles que seguem a Jesus. Discipulado é a maneira de se viver daqueles que seguem a Jesus. Então, se nós somos seguidores de Jesus, o discipulado é a maneira de Jesus, é o estilo de Jesus de se viver. E essa é a nossa identidade e é também a nossa missão. Jesus nos enviou não para encontrar pessoas que fariam parte da primeira igreja batista de Moguaçu. O Senhor nos enviou não para encontrar pessoas que frequentassem, meus amigos e irmãos, este lugar. O Senhor nos enviou para fazer discípulos. Então, discipulado é a nossa identidade, mas é como igreja também a nossa missão. Missões se faz com discipulado. Discipulado também marca a soleira. Discipulado também marca a fronteira daqueles que saíram da multidão e passaram a seguir a Jesus pelo caminho. Discipulado marca, é um divisor de águas daqueles que ouviam Jesus na multidão e passaram agora a seguir a Jesus pelo caminho. Daqueles que não só aprendem sobre Jesus, mas aqueles que querem viver como Jesus. Daqueles que querem andar nos passos de Jesus. Daqueles que querem ser parecidos com Jesus. O texto de hoje, eu não sei se você está familiarizado com este capítulo,
Mas esse capítulo narra, ou Jesus conta algumas parábolas, como a do trigo e do joio, e a parábola do semeador, quando Jesus conta de algumas sementes que caíram pelo caminho. E entre uma parábola e outra, Jesus, ele conta a parábola do semeador para toda a multidão. E aí os discípulos perguntam para Jesus por que é que o Senhor fala em parábolas. E aí Jesus explica o motivo dele falar em parábolas, e depois Jesus explica essa mesma parábola para os seus discípulos. Jesus está nos ensinando um princípio do discipulado que é muito importante. Porque enquanto nós estamos aqui no ambiente de culto, é a multidão, Jesus estava falando para a multidão. Mas no reservado, no íntimo, Jesus também explicava para os seus discípulos. Então nós podemos aprender na multidão, mas o discipulado também acontece na mesa. No ambiente mais próximo, na intimidade, nos relacionamentos, nos círculos de afeto. E Jesus vai dizer algo que é comum nas falas de Jesus. Se não me engano, 8 vezes Jesus encerra alguma parábola ou alguma história que ele está contando com essa frase. E a frase que Jesus encerra a parábola, que está aí no verso 9, projeta aí para a gente. No verso 9 do capítulo 3, Jesus, quando ele encerra essa parábola, ele diz algo que é comum nas falas de Jesus. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Nas versões mais clássicas e que a gente está mais familiarizado, por exemplo, vai dizer assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. 8 vezes ao longo dos evangelhos, Jesus vai dizer essa mesma fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 8 vezes Jesus fala isso ao longo dos evangelhos, e além disso, nas 7 igrejas do Apocalipse, Jesus escreve para 7 igrejas do Apocalipse por meio de João, e em todas elas, sem exceção, Jesus encerra a carta às igrejas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É claro que diante da multidão, Jesus não estava falando de um problema auditivo. Jesus não estava falando de uma dificuldade de ouvir o som. Jesus não estava reclamando com o Jefinho: Jefinho, está falhando o microfone aqui, o pessoal não está ouvindo. Jesus não está falando de um problema técnico, Jesus está falando de um problema de som. Jesus está falando de ouvir e acolher aquilo que foi dito. Jesus está falando de você ouvir o que foi dito e acolher no coração. Existe uma grande diferença entre ouvir com os ouvidos e ouvir com o coração. Ouvir com o ouvido é quando você leva o carro no mecânico e você anda com ele e diz assim: tá ouvindo esse barulho aqui? Tá me incomodando. Eu não sei o que é. E o mecânico fala: tô ouvindo não. Tô ouvindo não. Você fala: esse barulho aqui, ó, que acontece assim, ó, e você quer reproduzir fazendo o barulho com a boca, fica aquela coisa ridícula. É um barulho assim, ó, o mecânico fica te olhando sem entender o que você quer dizer. Jesus não está falando de capturar um som. Jesus está falando de ouvir e acolher no coração. No verso que nós lemos, Jesus diz assim: eles têm ouvidos para ouvir, mas eles não ouvem. Eles não ouvem. Eles não estão ouvindo o que eu estou dizendo. E Jesus não está falando do som que está chegando nos ouvidos. Jesus está falando de se ouvir como alguém que acolhe o que foi dito no coração. E isso afeta os nossos relacionamentos. Isso afeta o nosso discipulado. Por exemplo, uma mãe, quem aqui é mãe deve ter falado isso muitas vezes. A minha, pelo menos, disse muitas vezes para mim. Somente quando acontece alguma coisa que ela já havia profetizado que ia acontecer. Aí ela fala assim para mim: se você tivesse me ouvido. Filho, se você tivesse me ouvido. Ela está falando de ouvir com os ouvidos? Não.
E eu acho que isso que é o mais frustrante. Porque a frustração não é que ela falou e aí o som não chegou até mim ou eu não entendi porque eu estava distante. Não. A frustração da mãe é que ela falou, você entendeu, mas você não acolheu o que foi dito. E ela vai dizer com tristeza, se você tivesse me ouvido, se você tivesse acolhido o que eu te disse, se você tivesse levado em consideração o que eu te disse, isso não teria acontecido. Quer ver como isso afeta também os nossos relacionamentos? É comum a gente ouvir entre os casais, algum deles dizendo assim, ele nunca me ouve. Oi, mas ele nunca me ouve. Ou ela nunca me ouve. Eu sempre digo, pastor, mas ela nunca me ouve. Eu sempre digo, pastor, mas adivinha, ele nunca me ouve. E eu repito, a frustração vem não é porque a outra pessoa não conseguiu ouvir o som. A frustração é porque ela ouviu, mas não acolheu. Olha o verso 14 do texto que nós lemos. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouve com dificuldade. E tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e os seus ouvidos não ouvem. O coração está endurecido. Eles não ouvem. Como é que Jesus encerra o sermão, acho que mais emblemático dele, o Sermão da Montanha? Jesus faz um longo discurso. Começa lá no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 e encerra lá no capítulo 7. E no final do capítulo 7, quando ele já está despedindo a multidão, ele faz um seguinte alerta. Ele vai encerrar o capítulo 7 de Mateus dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou comparar com o homem imprudente, que edificou sua casa sobre areia. Jesus faz todo aquele discurso e ao final ele diz: tem pessoas aqui que ouviram o que eu disse e que vão praticar. Mas tem uma galera aqui também que ouviram tudo isso que eu disse, mas não vão praticar, não vão acolher. Todos eles ouviram, todos eles receberam as verdades espirituais de Jesus, mas o que importa mesmo não é se nós recebemos, se nós ouvimos, é se nós estamos dispostos a praticar, a acolher e a viver aquilo que o Senhor está soprando ao nosso coração. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6 e no verso 4, tem um texto que é central para a nossa fé, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Olha só o vocativo, ouve, ó Israel. Imagina aquele povo, aquela multidão ouvindo essas palavras de Moisés, vindas do próprio Deus. E o que significa, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus? Alguém poderia sair daquela multidão dizendo assim: nossa, que bom, né? Entendi. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas tem pessoas ali que ouviram essa verdade e falaram assim: meu Deus, o Senhor é único. Eu preciso viver para a tua glória. Percebe a diferença? Existem pessoas que saíram dali pensando assim: nossa, só tem um Deus e é o nosso, que coisa maravilhosa. Mas existem pessoas que entenderam aquela verdade espiritual e desejaram viver aquela realidade. Se Ele é o único Deus, de fato eu preciso amá-lo sobre todas as coisas. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouvir essa verdade e desejar viver essa realidade.
Viver como Deus sendo único na nossa vida. Isso é ouvir e acolher. Isso é ouvir e desejar viver, estar disposto a viver. Porque as duas pessoas receberam a mesma informação, o Senhor é o único Deus. Quem ouviu o Sermão do Monte de Jesus, as duas divisões que Jesus faz, todos eles ouviram as mesmas coisas. Mas há pessoas que vão responder de maneira diferente àquilo que ouviram. Há pessoas que vão ser responsivas. Se o Senhor é o único Deus, então eu preciso viver de maneira íntegra. Eu preciso viver para a glória de Deus. Eu preciso ser um sinal do reino de Deus. Porque Ele é o único Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Não é só mais uma informação adquirida. É acolher no coração, estar disposto a viver essa realidade do reino dos céus. Tiago, na sua carta, no capítulo 1 e no verso 22, ele vai dizer: tornai-vos praticantes, e não apenas ouvintes. A reação que o Senhor deseja de nós, com tudo aquilo que Ele nos ilumina e traz de verdade para nós, não é só como alguém que entendeu aquilo que ouviu, mas de alguém que deseja viver aquilo que ouviu. Eu não estou só querendo entender aquilo que eu ouvi, eu desejo viver aquilo que eu estou ouvindo. Quando você ouve Jesus chamar você para uma vida mais profunda com Ele, você não só entende o que está sendo dito, mas você deseja viver essa realidade. Não apenas ouça, acolha no coração essa verdade. Eu tenho medo de hábitos. E às vezes a gente tem o hábito de ouvir. A gente tem o costume de ouvir. Você quer ver que a gente tem o costume de ouvir? Às vezes a gente manda mensagem para alguém para perguntar de qualquer coisa. Mas aí antes de a gente perguntar, a gente diz assim: oi, bom dia, tudo bem? Não é assim que a gente coloca? Oi, irmão Samuel, tudo bem? Bom dia, tá? A gente não espera que a pessoa vai responder assim: não tô bem não. A gente, não é verdade, a gente já... É como se fosse pra gente só uma saudação: oi, tudo bem? A gente não espera que a pessoa te responda: não tô bem. Tanto é que quando você fala assim: oi, tudo bem? A pessoa não. Você toma até um susto. Você fala: nem sabia que eu podia responder não pra essa pergunta. Não é verdade? A gente pegou o hábito. A gente pegou o costume. E aí se tornou algo normal da vida. E aí a gente se assusta quando alguém diz assim: não tô bem não. Como assim não tô bem? Porque pra gente virou uma coisa comum. E parece que a gente não tá perguntando de fato se a pessoa tá bem. Parece que a gente só tá cumprindo um protocolo. Não, eu preciso mandar uma mensagem. Aí você cumpre o protocolo e diz: oi, tudo bem? E muitas vezes a gente não tá preocupado se a pessoa tá bem. A gente só tá cumprindo um protocolo. A gente não quer ser deselegante, mal educado. E aí a gente transforma isso num hábito. Num hábito de falar e o outro no hábito de ouvir. Porque às vezes é raro alguém falar assim: eu não tô bem. Às vezes a pessoa não tá bem, ela fala: não, tudo bem. Tudo bem. E aí, ao desenrolar da conversa, você percebe que a pessoa não estava bem. Mas você perguntou por educação, ela respondeu por educação. A gente acostumou. A gente tem o hábito de ouvir. E agora parece que já não é mais algo importante. Parece que já não é algo que a gente precisa considerar. Acostumamos a banalizar lindas expressões. Sabe por quê? Apenas porque elas se repetem. Não é verdade? A gente banaliza expressões que são lindas apenas porque elas se repetem. Eu sei aqui quantos ainda fazem isso. Eu sou dessa época e eu gosto de fazer.
Quando eu acordo, minha mãe tá em casa, como é que eu falo? Benção, mãe. Não é? Quem aqui faz isso aqui ainda? Não é? Benção, mãe. Benção, pai. E às vezes a gente faz no automático. E a gente não percebe a beleza disso, né? Você chegar para sua mãe e falar assim: você pede a bênção. Bênção, mãe. Que coisa linda, cara. E a gente banaliza isso como se fosse algo normal. E a mãe responde também de qualquer jeito, né? Deus te abençoe, tá tudo certo. Mas não é belo isso, você chegar para sua mãe, né? Às vezes eu beijo a mão da minha mãe. Bênção, mãe. Beijo o rosto. Que coisa maravilhosa. E às vezes, pela repetição, a gente banaliza. Não dá valor. Não fala como quem realmente está pedindo a bênção para a mãe. E às vezes a mãe não responde como alguém que está abençoando também. Parece que virou um hábito, um costume. Outra expressão que a gente banalizou, quando a gente passa na rua por alguém, essa é uma expressão também que às vezes está caindo em desuso também. A gente passa por alguém na rua e a gente fala assim: a paz do Senhor, irmão, tudo bom? Não é verdade? A paz do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, você está passando por alguém desejando a paz do Senhor para aquela vida. Mas a gente banalizou como se fosse um cumprimento, né? E aí? Mas a gente está ali profundamente dizendo assim: a paz do Senhor. A paz do Senhor para você. Shalom, né? Que a paz do Senhor esteja com você. Cara, que coisa linda. Mas parece que a gente não ouve mais isso, não acolhe mais isso. Para os mais batistas, né? Não é a paz do Senhor, é graça e paz, irmão. Não é? Olha que coisa linda, né? Graça e paz. Você está falando da graça de Deus, está falando da paz de Deus. Meu irmão, graça e paz sobre a tua vida. Que coisa linda, cara. E a gente deixa cair no uso comum. Como se fosse qualquer outra coisa. Como se fosse banal. Como se a graça fosse barata. Como se a paz fosse algo que qualquer um tem. Mas quão belo é você realmente, do fundo do coração, dizer para alguém com sinceridade: graça e paz, meu irmão. Graça e paz de Jesus sobre a tua vida. Essa daqui é a que a gente mais usa e que a gente menos leva em consideração. Quando você faz um favor para alguém, alguém faz para você e se termina falando o quê? Deus te abençoe. Oh, Deus te abençoe. Parece que é só uma educação também. E a pessoa responde amém. Oh, Deus nos abençoe também, todos nós. Aqui para os casais, né? A expressão eu te amo. Eu falo para a Neide assim, ó. Todos os dias eu falo eu te amo várias vezes. E todas as vezes eu quero falar com mais sinceridade possível. Eu quero falar com verdade. Com autenticidade. Não apenas como quem fala assim no repetidor, né? Eu te amo, eu te amo. Quando a gente termina o culto aqui, geralmente quem está dando os avisos faz o nosso final aqui, diz assim: o Senhor nos chamou para amar, servir e alcançar. Não deixa cair também no uso popular, não. Porque nós somos chamados e a nossa missão como igreja é amar, servir e alcançar. Aí o hábito vai levar isso para um costume da nossa igreja. Não, a gente encerra assim. A gente encerra dizendo: o Senhor nos chamou para amar, servir e alcançar. Não, essa é a nossa missão. Quando nós terminamos o culto assim, nós estamos falando assim: o Senhor está nos desafiando a sair por aquela porta para amar, servir e alcançar, viver o reino de Deus. Como que vive o reino de Deus? Amando pessoas, servindo pessoas, alcançando pessoas, amando a Deus, servindo a Deus, alcançando pessoas para Deus. Essa é a nossa missão. Não pode ser só a expressão que a gente encerra o culto. E uma outra que eu acho muito, que eu tenho uma relação bacana com ela, porque uma vez eu estava com muita dificuldade financeira. Quer dizer, eu sempre estou com muita dificuldade financeira, mas essa estava pior. E aí eu lembro que eu estava caminhando na rua e questionando Deus. Falei assim: Deus, não é possível, eu estou com tanta dificuldade, com tanta luta. Por que eu estou passando tanta crise assim? Não é possível. E tem momentos que, não sei se aqui acontece isso, né? Mas na Argentina sempre. A gente questiona o amor de Deus, né? E eu lembro que eu estava andando na rua. Olha só como que... eu estava andando na rua, questionando o amor de Deus. Quando eu levanto a cabeça, passou um caminhão por mim, assim.
E na frase de para-choque do caminhão, adivinha o que estava escrito? Jesus te ama. Olha que coisa louca. E aquela verdade rasgou o meu coração. Eu falei, não é possível que eu quero chorar porque eu li uma placa de caminhão. De para-choque de caminhão. Mas percebe que quando isso é uma verdade, quando você olha para a verdade que está ali, é diferente. Quantas vezes você passou e está escrito Jesus te ama e não fez diferença? Mas quando você começa a ouvir e acolher, é diferente. É diferente. Então, meu medo como pastor é que às vezes a gente ouve muita coisa, mas a gente acolhe muito pouco. E o nosso medo é que acabe o culto, os louvores que a gente cantou aqui, as aulas, acabam caindo no hábito. No hábito de ouvir, no hábito de falar. Uma das orações que eu fiz essa semana, Senhor, não permita que esse sagrado encargo de comunicar a palavra do Senhor aqui todo domingo vire um hábito na minha vida. E a gente tem que se policiar muito. Porque quando a gente começa a estudar, a gente aprende como fazer um sermão, como fazer uma introdução, como dividir os tópicos, como fazer uma conclusão. E é assim, para você entrar na rotina e no hábito de fazer aquilo por fazer. E aí todos os dias você tem que se lembrar de que não é assim. De que as ferramentas estão aí para nos ajudar. Mas o que é importante mesmo é ouvir Deus soprar no nosso coração palavras de vida. Não deixe que os louvores que você canta aqui seja só o hábito de cantar junto com o ministério de louvor. Eu não sei as verdades profundas, como que você cantou as verdades profundas que nós cantamos aqui hoje, porque algumas foram muito profundas. E eu estava com isso que eu ia ministrar aqui em mente e pensando na letra dos louvores que a gente cantou aqui. Teve um dos louvores que nós cantamos assim: talvez eu não tenha outra chance. Talvez uma chance como essa eu não tenha mais. Como que a gente está cantando como se fosse a última vez? Será que a gente cantou mesmo como se fosse a última vez? Como se a gente não tivesse mais nenhuma chance? Como se fosse o último dia da nossa vida? Percebe? A gente não pode deixar que essas verdades espirituais se tornem comum. Se tornem um hábito na nossa vida. Não são verdades espirituais que precisam ser acolhidas no nosso coração. Samuel ministrou aqui sobre te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu fico imaginando, eu sou vivo no mundo de Bob, né? Eu fico imaginando Deus lá de cima pensando assim, vamos ver, né? Depois eu vou cobrar isso aí que você cantou. Verdades profundas que a gente não pode banalizar. A nossa vida não pode ser banalizada. A Bíblia fala em Mateus, Jesus, né? Em Mateus capítulo 18, que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não podemos entrar, não podemos ver o reino dos céus. E se tem uma coisa legal que eu acho que é comum tanto em criança quanto em Deus, é que Deus ama repetições. Deus ama repetições. O sol nasce exatamente do mesmo jeito, se põe do mesmo jeito. A flor que se abre. O mundo é cheio de repetições. E Deus ama repetições. Como uma criança que também ama repetições. Eu evito, uma criança que eu não conheço muito, eu evito de fazer brincadeira que cansa com ela. Pega a estratégia aí. Sabe essa brincadeira que você não conhece muito bem a criança e você pega, joga ela pro alto. Uhul! Se ela gostar, você tá ferrado. Não é verdade? Já era. Por quê? Porque na 8ª vez você já tá com os braços cansados, mas a criança é como sempre se fosse a primeira vez que você tá jogando ela pra cima. Ela vai se alegrar em todas elas. A gente não, né? A gente vai na 3ª vez já cansei, não tô aguentando mais. A criança não, ela se diverte em todas as vezes. E a gente precisa ser como uma criança. Não é mais um culto, não é mais um período de louvor, não é mais um período de sermão, não é mais uma oração. A gente tem que se alegrar todas as vezes. Ser como uma criança. Senhor, que faça hoje de novo. Faça hoje diferente.
Não deixa que eu caia no hábito, no comum. Deixa eu ouvir e acolher. E o ouvir traz para nós uma grande responsabilidade. Olha aí o verso 16 do texto que nós lemos, o que diz? Mateus capítulo 13 e verso 16. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Felizes são. A felicidade ou o bem-aventurado, como nós falamos no domingo passado, o bem-aventurado são aqueles que ouvem, apenas escutam? Não. O bem-aventurado são aqueles que ouvem, acolhem e desejam viver essa realidade. O bem-aventurado é o homem prudente de Mateus capítulo 7, que ouve e pratica. Então, quando nós ouvimos algo do Senhor, uma verdade espiritual, repousa sobre nós também uma grande responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. Nós vamos dar conta, você sabia disso? Diante de Deus, por tudo aquilo que nós ouvimos, daremos conta. Será diferente o nosso julgamento, você que conhece mais para uma pessoa que conhece menos. Você será julgado pelo Senhor por tudo aquilo que você ouviu, por toda a informação que você recebeu. Então, bem-aventurados traz para nós uma responsabilidade. Eu ouvi essa verdade espiritual. O que eu vou fazer agora? Qual que vai ser a minha disposição diante das verdades do Senhor que eu ouvi hoje? Eu me lembro que uma vez minha mãe reclamava que não tinha torneira no quintal para lavar o quintal. Aí meu pai era pedreiro, botou uma torneira no quintal. E eu gostava muito de jogar bola no corredor de casa. Aí eu jogando bola, meu pai falou para mim assim: não joga bola mais aqui no corredor. Eu botei uma torneira ali, você vai chutar essa bola, vai bater na torneira, vai arrancar a torneira da parede e você vai se ver comigo. Meu pai falou. Eu ouvi? Adivinha? Não. Meu pai disse: não joga bola no corredor que você vai arrancar a torneira. Eu ouvi? Não. Aí um belo dia, tô eu jogando bola. Pá! Onde que foi? Na torneira. Mas arrancou na hora. Arrancou e era uma bola novinha que minha tia tinha me dado. Aí a água assim, ó, da parede. Aí meu pai saiu correndo. Não falei pra você, moleque. Aí eu entrei dentro de casa pra não apanhar do meu pai. Sabe o que eu fiz? Entrei dentro de casa, peguei uma faca e furei minha bola. Pra falar: não, pai, tá vendo? Até furei a bola pra não jogar mais bola. Perdi uma bola novinha. E meu pai me deu uns cascudos ainda. Aí esses dias, meu pai arrumou a torneira, tudo mais. Aí esses dias eu tava trabalhando. A Neide me manda uma foto. Na foto tava o Benjamin com cara de choro. E do lado dele, sabe o que tinha? Uma torneira quebrada. O que ele tava fazendo? Chutou a bola na torneira, quebrou a torneira. E a minha vergonha de brigar com ele, sabendo que eu tinha feito a mesma coisa. Eu falei: agora você tem que furar sua bola. É o mínimo que eu espero de você. Deus falou para Adão: não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. É claro que são níveis diferentes. O meu pai falou: não arranque a torneira, você vai apanhar. Deus disse para Adão: não coma do fruto, você vai morrer. Tanto eu quanto Adão desobedecemos a ordem que nos foi dada, não ouvimos. E houve consequências. Adão caiu do lugar de onde Deus havia colocado na criação. Nós somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. Mas um pai amoroso, ele assume a responsabilidade dos seus filhos. Isso também é belo. Porque eu arranquei a torneira do quintal da minha casa.
Mas no outro dia tinha uma torneira nova lá. Sabe por quê? Porque meu pai foi lá, comprou uma torneira nova. E fez o reparo que eu não conseguia. Adão pecou contra Deus. A morte entrou na experiência do homem. Deus assumiu a responsabilidade em Cristo Jesus para reparar o erro de Adão não ter o ouvido. Percebe? Um Deus de amor, Ele assume a nossa responsabilidade. Foi assim que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Assumiu a nossa responsabilidade por não ter ouvido a voz dele. E agora, quando nós estamos discipulando pessoas, adivinha o que vai acontecer? Existem pessoas que não vão te ouvir. Mas ainda assim o Senhor chama você para assumir a responsabilidade das pessoas que não te ouviram. Assim como um pai que arruma a torneira, assim como um Deus que envia o seu filho assumindo a responsabilidade nossa, o Senhor também te envia para assumir a responsabilidade com o próximo. E cuidar, mesmo que o próximo não ouça aquilo que você está falando. Toda verdade é responsabilidade. Então eu faço um apelo. Mude. Se toda verdade é uma responsabilidade para nós, então mude. E a pergunta é, o que Deus está pedindo? Ou o que Deus está falando para você mudar hoje? Toda verdade é uma responsabilidade. Qual verdade Deus está pedindo? Para que você acolha e mude na sua vida hoje. O que Deus está pedindo para ser mudado na sua vida? Você vai ouvir apenas com os ouvidos? Ou você vai acolher aquilo que Deus está pedindo para você mudar, para você deixar, para você fazer diferente? E lembre-se do texto. Feliz você será, se você ouvir a voz de Deus e mudar, e acolher no seu coração, e praticar aquilo que vem do Senhor. Eu queria ler um texto para encerrar, de Hebreus capítulo 4 e verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a alma e o espírito, e a junta e a medula, e traz luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é poderosa. Acolha a palavra de Deus no seu coração. Ouça a palavra de Deus no seu coração. Viva a palavra de Deus no seu coração, porque ela vai discernir os teus pensamentos, a tua mente e o teu coração. Amém? A essência do discipulado não é produzir ouvintes. Eu vou refrazer aquele ditado popular. Tem um ditado popular que diz assim: de boas intenções, o inferno tá cheio. Eu vou mudar esse ditado popular e falar assim: de ouvintes, o inferno está cheio. O Senhor não chamou você para ser um ouvinte, para vir à igreja e apenas ouvir. O Senhor te chamou para ser discípulo, para ouvir, acolher e praticar os propósitos do Senhor para a tua vida. Amém?